convidados, eu vou fazer essa leitura e os irmãos percebam o que Deus diz nessa palavra. Diz assim o Senhor: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço nova coisa, que está saindo à luz. Porventura, não percebereis? Eis que, porém, o caminho do deserto e rios do Êxodo. Versículo 25. Eu mesmo, sou o que abato as tuas transgressões. Põe por de mim, e dos teus pecados não te lembro mais. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus esteja fazendo com que a sua palavra fale nos fundamentos dos nossos corações nessa manhã. Querido Deus que eterno Pai, pedimos a presença do Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que venha, Senhor Deus, revelar a Tua vontade através da Tua palavra. E fazer, Senhor Deus, que sejamos um povo cada vez mais perto, mais abençoado, com marcas da salvação nítidas através das nossas atitudes e comportamentos. Porque a Tua palavra nos diz que conhecereis a verdade nos libertará. E à medida, Senhor Deus, que nós vamos tendo um encontro com a revelação da Tua palavra, o Senhor vai fazendo coisas novas em nossas vidas. Porque o Senhor tem o melhor para nós, além daquilo que pensamos, que imaginamos e pedimos. E pedimos, querido Deus, que nesta manhã, que haja entre nós pessoas sedentas da Tua palavra. Pessoas querendo, Deus, que a Tua palavra venha, ó Deus, irrigar os seus corações e tornar os seus corações, ó Deus, férteis, para que a Tua palavra, que é uma semente que é lançada nos nossos corações, não venha voltar vazia, mas venha se cumprir de acordo com o que apraz, de acordo com a benevolência da Tua vontade. Por isso, querido Deus, estamos diante da Tua palavra, pedindo que o Teu Espírito faça conosco, nos dê entendimento, nos dê percepção espiritual e faça com que a Tua palavra realmente crie uma nova vida, crie expectativas e venha dar para nós a cada dia, Senhor, a transformação de vida que vem para a minha terra. Pedimos as Tuas bênçãos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele declara a majestade de Deus, a glória de Deus. O povo de Deus estava cativo. Isaías disse: olha, povo de Israel, se você não converter dos seus pecados, se você não mudar de atitude, vocês vão perder a riqueza da salvação. Se vocês não mudarem de atitude, além de você perder a riqueza da salvação, você vai buscar preencher alguns vazios. Se você não mudar de atitude, além de você procurar preencher os seus vazios, vocês vão querer substituir de Deus, substituir de adoração. A inclinação carnal vai aparecer na sua vida. Os desejos que Deus reprova passarão a dominar conta do seu peito. E isso vai trazer derrota e desgraça. E o lugar que foi de bênção na sua vida vai se transformar em lugar de maldição. A palavra que estava sobre você e que ia fazer com que você fosse um povo vitorioso, um povo forte, um povo que seria um diferencial por onde estivesse, ia se transformar num lugar de maldição, de tristeza, de assolação e de vergonha. Diz o texto, no texto geral, no contexto, que o povo não viu. O povo simplesmente continuou seguindo os caminhos do seu coração, fazendo aquilo que ele achava que era certo, e foram se dirigindo à distância de Deus, e os seus corações passaram a ficar embrutecidos. O culto, o sacrifício, a adoração já não era mais o mesmo, não chegava mais ao céu, Deus não respondia mais através dos seus profetas, e o povo foi se transformando cada vez mais embrutecido. Resultado, o povo voltou exatamente para onde eles tinham saído, para o cativeiro, para a prisão, para a vergonha. Era bem provável que as pessoas que conheciam a fama de Israel diziam: e aí, cadê o teu Deus agora? O teu Deus que te livrou do mar vermelho, o teu Deus que
sua mente, muitas vezes, é se reportar contra Deus. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que nossa natureza, o nosso comportamento, o nosso natural. Sabe o que é natural? Isso é natural, o seu jeito de ser natural. Ele se volta contra as coisas espirituais. Ele se volta contra as coisas de Deus naturalmente, porque em nós existe a lei da decadência chamada pecado, que é a inclinação contra a vontade de Deus. Isso se faz naturalmente, inconscientemente. Pecado que foi citado aqui nesse texto, em que Deus volta novamente para este povo, e mais ou menos pergunta assim: e aí, entenderam agora o que significa afastar um centímetro da minha presença? Entenderam agora simplesmente querer me servir com motivações alheias, querer chamar a minha atenção somente com louvores dos lábios e o coração distante de mim? Viu qual é o resultado disso? Mas só que tem uma promessa para você nesta manhã, e tem uma promessa para você, como de Deus: do teu pecado eu não quero mais lembrar, eu quero nova coisa, eu quero fazer um novo processo contigo. Se nós não percebemos isso, às vezes a gente apanha, sofre, e cometemos os mesmos erros, continuamos usando os mesmos comportamentos, continuamos usando as mesmas palavras, continuamos tendo as mesmas atitudes, e são atitudes que nos trazem resultados negativos, péssimos, terríveis. Diz o texto que nem Deus quer santo. Já imaginou? Deus santo, ao qual está sentado no trono, e os anjos clamam e cantam e louvam, dizendo: Santo, 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 Senhor, porque a sua majestade é maravilhosa. Deus é indescritível com que se trata de tentar descrever, de dizer o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é santo, a sua majestade que encobre toda esta terra, a sua glória que se revela a cada dia. Se nós parássemos para pelo menos meditar a santidade de Deus, nós descobriríamos uma coisa: vamos pensar sobre nós, a profundidade da nossa pecaminosidade. E mesmo assim, Deus sendo santo, Ele não fica com um livro na mão, apontando e anotando os seus erros. Mesmo esse Deus sendo santo, maravilhoso, sendo apto para te julgar, te condenar, te lançar no inferno, Ele simplesmente não fica como se fosse um juiz, batendo com martelo, procurando os erros da sua vida, procurando as mancadas que você comete, e começa a te condenar, te destruir, retirar as bênçãos. Veja bem, mas por mais que você se afaste de Deus, esse Deus não muda, porque Ele é amor. Mas muitos de nós não sabemos lidar com o pecado. Todos nós temos consciência de que somos pecadores. Todos nós temos consciência de que falhamos uns com outros. Mas nós não queremos que seja assim. Queremos que muitas vezes os nossos pecados sejam aceitos. Queremos que muitas vezes as pessoas nos aceitem da maneira como nós somos. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas quando se trata de se tornar algo recíproco, nós nos fechamos. Quantos de nós fazemos isso no caso de Deus? Deus não tem aquela agenda que fica anotando seus erros, como alguns de nós temos. Quantas vezes nós nos cobramos das pessoas atitudes que muitas vezes nós não podemos fazer? Quantas vezes nós queremos cobrar das pessoas algo que nunca oferecemos na casa do Senhor, que nunca oferecemos no culto, que nunca oferecemos na nossa família? Quantas vezes cobramos dos nossos parentes coisas que muitas vezes não oferecemos? Quantas vezes nós pegamos o nosso bloco de anotação ou a nossa agenda secreta da nossa memória e começamos a recobrar situações e pecados que aconteceram em nossas vidas? Tem pessoas que não conseguem se lembrar do passado. Para muitos, o passado não tem sido uma terapia de cura. Porque para muitos, o passado acontece um problema na vida da pessoa, a pessoa cai lá atrás, 10, 15, 20 anos, levanta a mão por cima, consegue ter uma família, consegue resolver um problema da sua situação e prossegue, e o tempo vai curando essa enfermidade, que é chamada passado, chamada queda, chamada deslize, chamada erro. Mas muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós conseguimos carregar pecados, carregar situações, carregar nervoso, tristezas, traumas, 10, 15, 20 anos. Tem muitas pessoas que muitas vezes já começaram a ter uma nova vida com outras pessoas,
mas não consegue se libertar das coisas do passado, porque não se esquece. O que isso quer dizer? Quantos de nós, na primeira discussão, procuramos realmente automático, um gatilho de uma metralhadora, ficar citando ponto por ponto, mas você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é não sei o quê. Quantas brigas de casais acontecem no meio do povo de Deus? Quantas brigas no meio da igreja acontecem por causa das pessoas que não se fizeram do passado? Deus que é Deus, Ele se veste, sendo santo. Quanto mais nós que temos uma nova vida, nós somos um povo diferenciado de todos os povos, de todas as nações. Se você vai nas religiões orientais, ele vai fazer o seguinte: olha, para você se libertar do seu passado, você precisa passar por um processo chamado reencarnação. E esse processo de reencarnação vai dizer para você quais são as áreas que faltou na sua vida, que ficou lá no passado, por alguma experiência que você cometeu, e que essa situação vai ser resolvida numa outra vida. Quantas religiões orientais procuram dizer que para você resolver o seu passado, você precisa sentar num canto, num bico de uma parede, ficar meditando, relembrando, revivendo a situação e tentar colocar ponto por ponto e tentar acertar todas as coisas para que o seu reino interior entre em harmonia. Mas todas as religiões são esse povo completamente diferenciado. O dia que você aceita Jesus, Jesus passa pelo sangue, e aquela célula que lhe gerava castigo, aquela célula que lhe gerava o apontar de Deus, ela é riscada e somos libertos pelo sangue de Jesus, e nós ouvimos uma palavra no dia que nós aceitamos Jesus: dos teus pecados eu não me lembro mais. Muitos de nós temos que tomar cuidado com isso,